Boa tarde, boa noite. Boa noite, pessoal. Tô só esperando a Regina entrar. Daqui a pouco a gente começa. Oi, Bruna. Boa noite. Então, pessoal, a gente está esperando a Regina entrar. Enquanto isso, né, a gente vai fazer essa live falando dos 50 anos de paradas pelo mundo. Né, a gente ainda está em clima de... Ah, a Regina já está aqui. Funcionando a Regina. Então, a gente ainda está em clima de comemoração, né? Oi, Regina, boa noite. Oi, Marco, boa noite, tudo bom? Tudo certo? Então, estava aqui falando para o pessoal que a gente ainda está em clima de comemoração, né, desse 28 de junho, né, uma data bastante importante aí para o movimento LGBT no mundo todo, né? E acho que esse ano a gente teve um 28 de junho bastante diferente, bastante animado, né? Apesar de ser o primeiro ano sem parada, né, durante há muito tempo, né? Mas a gente teve bastante comemorações, né? Bastante lives, né? Acho que o debate está mais presente, né? E, e aí, assim, agradecer a tua presença, Regina, né? Que aceitou participar com a gente essa noite. Está tudo bem contigo? Tá tudo, na medida do possível, tá tudo ótimo. É, sempre na medida do possível, né? Tá muito frio em São Paulo? Tá frio, esses dias tá frio. É, aqui Boa faz noite, frio uma Bruna. noite e depois dá calor direto, né? Então, antes de tu entrar, eu estava aqui comentando com o pessoal, né, que a gente está, então, pensou nessa live, pensando aí no 28 de junho, né, e pensando nessa data tão especial, que é os 50 anos de paradas pelo mundo, né? Então, como a gente sabe, a primeira parada aconteceu há exatos 50 anos, né, e mais um dia, né, dia 28 de junho de 70, em Nova York, né, que foi uma comemoração, então, pelo um ano de Stonewall, né, da famosa Batalha de Stonewall. Então a gente né, uma data bastante especial porque de certa forma as paradas se tornaram, né, uma forma importante de comunicação que as comunidades LGBTs passaram até então com a sociedade, com a política, né? O fato da gente ter convidado então a Regina para estar aqui hoje, né, é porque a Regina é uma das grandes estudiosas do movimento LGBT no Brasil, né, tem vários trabalhos feitos, eu até separei aqui. A Regina tem muita coisa escrita, né, mas eu separei aqui dois trabalhos, né, o mais famoso, imagino que todo mundo conheça, né, o Sopa de Letrinhas, né, ele está aparecendo, acho que é o contrário, né, é o Sopa de Letrinhas, né, que vem da tua dissertação de mestrado, né? Foi. Mas é um livro ainda super importante, né, para quem está pesquisando o tema. E tem também Nas Trilhas do Arco-Íris, né, um livro que a Regina escreve junto com o Júlio Simões, né, que também é um material super importante aí para quem estuda o movimento, a militância, as ONGs, né, e principalmente essa proliferação de letras tão interessante que a gente tem no movimento, né. Então, Regina, E que eu agora vou... voltou, né, Marco? Oi? E que agora voltou a proliferação de letras. Sim, sim, cada vez mais, né? Agora a gente está aí com LGBTQIA+, né? E
Acho que é interessante, né? Às vezes as pessoas acham que isso confunde muito, mas eu acho que a gente também não veio só para explicar, a gente também veio para confundir, e isso a gente tem que valorizar também isso, né? Então, Regina, eu queria então passar a palavra para ti e começar, né? Para a gente pensar um pouco, né? Esse movimento então começa nos Estados Unidos, né? É claro que o Brasil também já tinha a sua militância de alguma forma, né? Tinha os seus personagens do mundo gay, do mundo lésbico, do mundo trans, mas de certa forma o que acontece nos Estados Unidos acaba dando impulso para o desenvolvimento desse movimento pelo Ocidente, principalmente, né? Aí eu queria que tu contasse um pouco para a gente, a partir das suas pesquisas, né, como é que o movimento vai se estruturando por aqui e, claro que tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? 25 anos, 27 anos depois da de Nova York, que a gente passou a ter a nossa primeira parada, né? Então, claro que tem vários motivos aí, um deles é a ditadura, né? Claro, mas é muito interessante pensar que não, por que não teve uma parada logo depois da abertura, talvez, né? Nos anos 80 ainda. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, pensando também nesse movimento, como que ele tem os anos 70 o início, né? Depois, nos anos 80, dá uma esfriada, e nos anos 90, que é quando tu faz a tua pesquisa, tem, então, esse renascimento, né? Também no contexto de uma epidemia de AIDS, né? E, de certa forma, isso culmina tudo com 97, São Paulo, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso. Então, se a gente for pensar a questão do movimento aqui, a gente sabe muito pouco ainda sobre a história do nosso movimento, sabe? Agora a gente tem pesquisa, a gente tem historiadores, né? Quando saiu esse livro História do Movimento LGBT, né? Editado, coordenado pelo, eu vou esquecer o nome das pessoas. Eu sou horrível com isso. Mas todo mundo conhece aquele livro História do Movimento LGBT. Uhum, tá. Que saiu no ano passado. Tá, eu lembro, mas eu também estou lembrando dos nomes. Mas vai falando, eu vou ver aqui. Eu sou péssima de nomes, eu vou até a prateleira. Então, mas nesse livro a gente tem já algumas pessoas contando histórias de antes do que a gente conhecia como sendo movimento, né? É do James Green, do Renato Malha, do Márcio Isso, Caetano e queria da Marina achar. Fernandes. Esse. Isso, da Marisa Fernandes. Nesse livro, a gente tem algumas pessoas contando histórias pregressas. E é muito legal saber que tem gente pesquisando agora tudo isso, sabe? Porque a história que a gente tinha, e quando eu comecei a pesquisar isso em 1997, tinha muito menos fonte, né? E não tinha nem internet direito, era um negócio super precário do ponto de vista de pesquisa, né? O que a gente tinha, que a literatura dizia, era sobre o grupo Somos, né? E o Edward dava para a gente a notícia de que havia 22 grupos espalhados pelo Brasil naquele momento. Mas agora a gente tem outros autores contando para a gente que havia outras tentativas de formação de grupo e até formação de grupos, né? E o próprio James Green contava pra gente daqueles jornaizinhos, mas isso no Além do Carnaval, né? Dos jornaizinhos que havia, caseiros e tudo mais, né? Então, havia sim pessoas a fim de fazer movimento. O não haver movimento antes dos anos 70 tem a ver com a ditadura? Tem, mas também tem a ver, talvez, com a gente não reconhecer como movimento coisas que hoje, se a gente pensar no que a gente reconhece como movimento hoje, a gente teria que olhar para isso, né? Então, um exemplo são esses jornaizinhos, outro exemplo é a Turma OK do Rio de Janeiro, né? Que era uma turma de pessoas que se reunia para se montar. E isso era uma forma de resistência. Na
né? Esses dias, escrevendo um artigo que está para sair, comparando o movimento LGBT com o movimento negro e o movimento feminista, né? Uma comparação muito panorâmica, tá, gente? Eu me dei conta de que o movimento negro, naquele momento, no começo dos anos 80, também estava dizendo que movimento era aquele com fins políticos. Então, eu olho para tudo isso pensando em como os nossos estudos sobre movimento também delimitou uma regrinha para a gente olhar para algo e reconhecer como movimento. Porque se a gente olhar para a Turma OK como uma resistência, né, e como ação cultural que reunia pessoas, né, e que tornava essas pessoas mais capazes de produzir resistência, a gente tem que reconhecer que a gente já tinha movimento antes, tá? Mas aí vamos para as paradas. Então, as nossas paradas aconteceram só 25 anos depois? Não. Se a gente tomar como parada, como sinônimo de manifestação de rua, em 1980, o nosso movimento fez a sua primeira manifestação de rua, sim, né? Que é aquela marcha contra a violência policial no centro de São Paulo, que o Edward McRae descreve, né? Então, ali a gente tinha uma primeira manifestação de rua. Manifestação de rua sempre foi uma forma de estar em público e levar as nossas questões que o movimento homossexual, depois de gays e lésbicas, depois GLT, depois, né, e as siglas todas, ele sempre usou, né? Então, eu acho que parada como parada, a primeira, talvez tenha sido mesmo a nossa aqui em São Paulo, mas 2 anos antes, em 95, teve uma grande manifestação de rua, depois da 17ª Conferência Internacional da ILGA, e teve uma manifestação de rua também grande ao final do 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas em Curitiba, em 95. Né? Então, são 2 manifestações. E é claro que as pessoas que participaram dessas coisas ficaram pensando, por que a gente não faz uma coisa como aquele pessoal lá de fora faz? Né? Aí, em 96, aqui em São Paulo, tem o Paulo Giacomini, que é um ativista histórico do movimento LGBT e do movimento de AIDS, né? Que ele, na época, escrevia no jornal na revista da Folha, tinha uma coluna gay. E ele provocou as pessoas a fazerem uma manifestação. E aí se juntar, eu até escrevi um texto sobre isso esse fim de semana para o site de um amigo. Né? Se juntou uma série de grupos em 96 e a gente fez uma manifestação de rua numa noite fria, chuvosa, né? Na Praça Roosevelt, que é uma praça aqui do centro de São Paulo que era de grande frequência da comunidade naquele momento. Né? E aí, no ano seguinte, teve o 9º EBGLT, já tinha o T, em 97, e no final teve também uma caminhada dessas pelas ruas. Aí começou a se construir a ideia, bom, a gente já fez aquele no ano passado, tá vendo? Dá para ir para a rua, a gente tem que fazer mais isso pode ser legal, mas qual a condição de possibilidade disso virar parada? Né? Eu fico pensando que era um momento político muito propício. O que tinha acontecido na década anterior? A gente tinha tido a eclosão, né, da epidemia do HIV/AIDS,
que foi um horror, né? Era câncer gay, peste gay na mídia, e tudo isso caiu na cabeça dos ativistas daquele período como uma impossibilidade de continuar. Até porque, né, era uma coisa que, imagina, não se sabia porque as pessoas adoeciam, morriam, né, não tinha medicação, não tinha nem identificação no começo de qual era o vírus ou o que é que causava aquilo. E as pessoas iam a mais velórios do que encontrar os amigos para ficar de boas, né? Então, tem um período em que isso é muito violento para a comunidade. E o modo como a mídia coloca isso na roda, né, ainda provoca uma coisa que é terrível, porque coloca as pessoas LGBT, né, os homossexuais, que se dizia na época, né, numa posição em que eles passam a ser alvos de ataques violentos. Então, tinha como ter parada? Claro que não. Não tinha nem como ter grupo. Mas aí com o que eu digo lá no Sopa de Letrinhas, que é um reflorescimento do movimento nos anos 90, que surgem as condições de possibilidade. Né? Por quê? Porque aí passou a ter o reconhecimento de que a vulnerabilidade para o HIV não estava só com os homossexuais, passou a ter política pública nessa direção. Também você tem um começo, assim, é o pós-constituinte, né? E você começa a ter política pública voltada a outros grupos, a outros, entre milhões de aspas, segmentos. Eu detesto isso, mas na época passou a se pensar assim, né, que eram segmentos da população. E é um momento em que, pensa, 96 é o ano em que a palavra homossexual aparece pela primeira vez num documento público do governo federal, que não era para falar de AIDS, né? Que é o primeiro plano de direitos humanos, primeiro plano nacional de direitos humanos, ainda no governo Fernando Henrique. Né? E em 95 que a Marta Suplicy propõe aquele PL, né, que nunca foi votado, aquele que nunca foi para frente, que era da união entre pessoas do mesmo sexo. Então, era um ambiente político que pedia que a nossa visibilidade fosse mais do que uma, duas, três, meia dúzia de personalidades públicas assumidas que iam para a televisão falar. Então, o nascimento da parada e o modo como ela nasceu, como eu vi a partir de São Paulo, né, a nossa reflexão naquele momento, eu fui uma das pessoas na organização da primeira parada, porque estava em campo com o Grupo Corsa, que era um dos organizadores, né? Estava em campo e atuando também, né? A discussão toda era, a gente precisa mostrar que a gente não é uma minoria, porque havia uma confusão entre minoria política e minoria quantitativa, né? E dizia assim, isso aí é uma meia dúzia, né? A gente precisa mostrar que a gente não é minoria, que a gente não é verde de anteninha, ou seja, né, a gente é como qualquer outro cidadão, tanto que o tema da primeira parada era somos muitos, estamos em todos os lugares e em todas as profissões. Né? Somos muitos, é isso, não somos minoria, estamos em todos os lugares, ou seja, não somos verde de anteninha, somos cidadãos, né? Cidadãs. E também a discussão ia na direção de que a gente não podia fazer marchas muito sisudas, porque era um estigma para a gente naquele momento, né? A coisa de você vai ter um futuro infeliz. Escolher essa vida vai fazer com que você não tenha uma família para cuidar de você na velhice. Essa coisa era muito forte. Então, essa ideia de ter uma cara lúdica, de ser uma parada que marcou as paradas do Brasil, né? De não ser uma marcha, de ser uma parada, veio desse contexto.
forjou, né, o formato que foi sendo replicado, né, pelo país. Com variações, é claro, né? Você tem as paradas da diversidade em alguns lugares, tem parada livre em outros, você tem contextos mais críticos a determinadas alianças e a determinados modos de crescimento, né? Em vários lugares, mas o básico, isso, né? A gente tem que mostrar a cara de quem demanda direitos, né? A gente precisa fazer isso coletivamente, em espaço público, não tinha bloco no começo, né? Hoje em dia até tem, a gente pode até falar dessa coisa dos blocos, né? Mas essa coisa de dizer, vamos todo mundo junto e misturado para a rua, né? E vamos mostrar a nossa, botar a cara no sol, né? Dançando, porque a gente não é triste, não, a gente não é doente, a gente, né? Isso foi um formato que se espalhou. Pois até eu comecei estudando, né, em mestrado na antropologia, carnaval. Sempre foi uma coisa que me animou muito. E quando eu estudei carnaval, não pensava em estudar parada ainda, mas eu pensava assim, isso aqui é uma festa, né? Pensando no carnaval gay que existia em Florianópolis até 2008, que parou de ser organizado e tal. Mas eu achava que aquilo era muito forte. E com o tempo eu comecei a conhecer parada e tal. E quando eu vim para cá, para Cuiabá, uma das coisas que eu resolvi estudar foi a parada daqui. Publiquei alguns artigos e tal. E uma das coisas que ficou claro para mim, até quando a gente entrevistou o pessoal do movimento, até o Clóvis Arantes está participando aqui na live também, que essa distinção entre festa e movimento político, eu notei que aqui não era um problema, né? Já era pensado como isso. Mas quando eu fui fazer a revisão da literatura, muita gente ressaltava isso. Porque os dirigentes antigos reclamam que a parada virou uma festa. Porque tem gente que não vai mais na parada. Aí eu disse assim, mas espera aí, a gente que é antropólogo, a gente sabe que festa também é política, né? A gente reconhece nas performances esse comentário sobre a sociedade, né? E aí eu queria, acho que já está até falando sobre isso, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque para mim o que fica patente na parada é justamente esse andar pela rua, né? A rua que nos é negada, né? Muitas vezes a gente, né, tem a história da lâmpada, né? O preconceito de não poder andar de mão dada, de não poder trocar carinho. E nesse momento a gente ganha as ruas centrais da cidade, né? A gente passa a fazer uma inscrição na paisagem marcando a nossa presença, né? Então, e é com festa, é com alegria, né? Justamente para mostrar também esse lado da nossa vivência, né? E não só esse lado da política, né? Sim, e eu fico pensando nessa coisa dos roteiros e do poder dançar na rua. Bom, eu participei bastante também das paradas de Campinas, né? Porque estudei na Unicamp, porque trabalho lá. Campinas é uma cidade de grande porte, né? Mas ela vive em torno da universidade, ela é uma cidade bastante conservadora, né? E o quanto era importante fazer a parada em Campinas para os ativistas ali. Por quê? Sendo uma cidade conservadora, né, as pessoas olhavam de cara feia quando a parada passava. As pessoas no ponto de ônibus olhavam feio. Né? Não era assim, aqui em São Paulo sempre houve muito apoio. Na primeira a gente tinha medo de apanhar, até porque a gente não tinha autorização para ir para a rua, não tinha segurança, né? Eu coordenava a comissão de segurança, que era composta por skinhead, por anarcopunks, porque a gente tinha medo dos skinheads, né? Então, tem essas histórias assim. Mas lá em Campinas, era muito forte e patente isso, a importância que tinha você ir e dançar na rua. Né? O ato político, o sentido político que tinha nisso. E aí, eu fui acompanhando, porque na época eu era integrante do comitê técnico de DST-AIDS e de saúde LGBT aqui de São Paulo,
e fui acompanhando, porque a gente teve um processo de crescimento das paradas no interior de São Paulo, que foi muito ligado às políticas de prevenção, né? Ao HIV/AIDS. Em várias cidades, a gente não tinha grupo LGBT formado. A gente tinha ONG AIDS. E aí, quando havia o apoio para desenvolvimento de ações de prevenção nas atividades do orgulho, a ONG AIDS solicitava esse recurso, o governo do estado ia lá e fazia em conjunto com a ONG um seminário no dia anterior da parada, um seminário de direitos LGBT no dia anterior da parada, e no dia seguinte saía a parada. Em várias cidades aconteceu isso, né? No interior de São Paulo. Então, assim, tem histórias, né? Modelos e modelos pelos quais, e configurações locais que as paradas vão adotando no Brasil a partir do material humano, né, e político que há em cada lugar, né? E quando eu tinha um orientando que pesquisou, o Vinícius Zanoli, né, que pesquisou o Grupo Identidade, que era um dos organizadores da parada, e sempre que ele falava da parada, eu falava: Vinícius, pergunta para as pessoas por que escolheu o roteiro. Como escolher o roteiro? Porque o nosso em São Paulo foi escolhido com motivo, e todo lugar escolhe com motivo. Né? As ruas pelas quais vai passar uma parada, elas têm história. E elas têm história, elas fazem parte da história ou de acesso ao espaço público, ou do não acesso ao espaço público da comunidade. Né? Então, essas coisas são fantásticas, né, da gente poder entender melhor. Né? Quando o povo fala em carnaval fora de época, né, só para fechar, eu acho que tem muito do conflito, sabe? Parada é uma coisa que faz brilhar os olhos das pessoas, né? Pelas possibilidades que ela tem de visibilidade, de ampliação de visibilidade, de acesso ao mercado, tá? E isso provoca muitos conflitos. Aqui em São Paulo, eu tenho certeza que a crítica a parada não é mais aquela, é um carnaval fora de época, sabe? É feita por gente que não estava na construção da primeira parada, né? E num contexto de conflitos, né? É uma acusação. Sim. É uma acusação política. É interessante, né? Como ela acaba sendo um componente, né? Esse poder de estar na rua, né? Criar, né? Como se fala no lugar de fala, é criar um lugar de estar, né? De poder estar. Eu lembro quando a gente teve, mesmo com Florianópolis, tendo essa história com o carnaval LGBT, né? O carnaval gay que a gente chamava, era quando teve a primeira parada de São Paulo, resolveu-se fazer uma parada em Floripa, mas que não seria uma parada com desfile, seria num coreto ali na frente da alfândega, ia ter música, ia ter DJ, drag queen e tal. Quando a gente chegou lá, eu me espantei pela muito pouca gente, e as pessoas que estavam, elas ficavam a 100 metros do coreto, meio que só olhando de longe, e as drags que tinham sido convidadas, elas estavam altamente assustadas, elas não brincavam, elas não faziam nada. E eu disse, gente, mas como isso, né? Parece que... E no carnaval, né, a 200 metros daquele lugar, elas faziam uma festa durante o carnaval, né? E sem medo, andavam pela rua sem medo. E ali estava todo mundo com muito medo, né? E Florianópolis custou para ter a primeira parada foi em 2007, se não me engano, 2006. E quando teve, foi isso, né? Foi para beira-mar, foi gigante, né? Foi uma parada gigante, assim, que a primeira já teve mais de 30 mil pessoas, né? Então, e Cuiabá também tem uma... E depois, por isso, eu gosto também de estudar a parada de Cuiabá, que ela tem uma diferença.
Enquanto a maioria das paradas acontece no domingo, a nossa acontece ou na sexta-feira ou no sábado. Então a cidade está em pleno fervo, carro andando e tal, e vem a parada, e é tão legal, né? Até no começo o pessoal ficou um pouco receoso de dar algum problema, mas aí é muito legal, né? Tu tá parado e as pessoas na loja, indo para frente da loja para ver a parada acontecendo, né? Claro que tem muita gente fazendo cara feia, né? Mas é alegria, e tem beijaço a cada 100 metros, né? Então, é um uso da rua, né? As travestis têm um peso, as trans, o pessoal da universidade, né? Gente que não ocupa aquele espaço normalmente no dia a dia, né? Passa a ocupar e se torna protagonista, né? Desse espaço, né? É criar mesmo uma possibilidade do visível, né? Eu fico pensando aqui, eu não vou lembrar o autor agora para falar o conceito, porque eu tenho um problema com nomes, mas é o conceito de espaço de enunciação, né? As paradas dão ao movimento um espaço de enunciação público, né? Fazem com que a gente seja ouvido de alguma maneira pelo fato do inusitado, da gente ir com tanta irreverência, cor, festa para a rua, né? Por isso, e o fato, né, da gente ainda das paradas ainda continuarem existindo, né, eu acho que conta um pouco do quanto isso é necessário ainda, né, do quanto a gente ainda não tem o reconhecimento político necessário e do quanto cavar esse espaço de enunciação, ele ainda é importante. Eu não sei se dá para ver, mas eu fui buscar uma foto. Essa foto aqui é da primeira parada, tá? É uma drag vestida de mulher gato em cima de um carro de transporte de valores, tá? Ela diz muito sobre o que é uma parada, né? Sim. O carro de transporte de valores é aquilo que ninguém pode nem chegar perto, né? Mas a drag podia estar fantasiada de mulher gato lá em cima. Né? Então, nesse sentido, tem um pouco de carnaval por ser a exceção do cotidiano? Tem. Né? Mas aí a gente vai ter que pensar do ponto de vista antropológico dos estudos sobre carnaval. Né? Não é essa forma jocosa, né, como as pessoas acusam politicamente de um carnaval fora de época. É uma outra coisa, né? Agora, aqui em São Paulo, teve algo que mudou essa trajetória, né, de ser uma manifestação pequena. Isso aconteceu logo cedo. Né? Depois da terceira parada, da segunda para a terceira parada, se montou uma associação da parada, do orgulho LGBT de São Paulo, que existe até hoje. Né? Nessa associação da parada, participavam pessoas que eram pessoas que estavam lá desde a fundação, mas que logo trouxeram pessoas foram as edições em que Beto de Jesus esteve mais presente na organização, foram as paradas que a gente começou como parada GLT, depois virou GLBT e depois virou parada gay. Esse período em que foi parada gay, tá? Que foi... Deixa eu ver se eu acho aqui a data para não falar besteira. O período que foi parada gay é o período de 2000, 2001, 2002, 2003, tá? Esse é um período em que a Associação da Parada tinha acabado de se constituir e havia pessoas, de fato, do mercado GLS
que a gente não considerava também como forma de ativismo, e hoje, pelas formas de ativismo que a gente tem, também teria que se considerar alguns ativistas de mercado, né, que atuam a partir do mercado, como o Mix Brasil, que fazia feira, que fazia... Hoje em dia a gente considera coisas similares a isso como ativismo, né? Tudo bem, ele tem fins lucrativos, mas a gente tem ativistas hoje que têm fins lucrativos também. Né? Sim. Então, eu acho que tem toda uma coisa que a gente pode pensar aí, né? Mas essas pessoas que tinham essa visão mais empresarial é que levaram a parada para um feriado, visando turismo, tá? E foram essas pessoas, que é o Feriado de Corpus Christi, né? E também simplificaram a coisa para o gay, que depois, enfim, foi revisto, porque não era, né? Mas, em princípio, sempre essa coisa. Faz muita confusão, porque é muita letrinha. Bota só gay, que é mais fácil de entender, né? Enfim, essas coisas. Mas isso acabou dando um impulso no crescimento da parada, né? E também acabou marcando que ela se tornou de ter esse perfil que atrai turista, que traz muitos conflitos com outros atores, então, eventualmente são pessoas do mercado que querem se unir para tomar a direção da parada, eventualmente é gente dos poderes públicos, né? O caso da parada de São Paulo é um caso muito, muito à parte, assim, de outras paradas, porque tem isso, né? Mas eu acho que no microcosmo de cada município que organiza uma parada, também tem esse tipo de disputa, né? Eu lembro do Vinícius Zanoli me contando das disputas em Campinas, porque ali também tem os atores do mercado, ali também tem a prefeitura, enfim. E tem o Cleiton Feitosa fez uma pergunta aqui. Ele quer saber, ele pediu para tu comentar das transformações da parada, né, nesses 24, 25 anos, né, até os dias atuais, e hoje, né, pensando que a gente teve até mais de uma parada virtual, né? Como é que tu vê essa transformação? Quer dizer, eu acho que isso é um momento de exceção, né? Essas paradas virtuais. Espero que ano que vem a gente tenha parada, né, real, ao vivo, né? Eu não sei. Eu também. Do jeito que a coisa vai no nosso país com a pandemia e com as possibilidades de reinfecção, Sim. Eu não sei quando a gente vai poder ter de novo, né? A gente vive um momento muito de incerteza, né? Mas a gente vai voltar. E nem que em algum demore uns momento. 2, 3 anos, né? Mas aí o Cleiton queria ouvir de ti que transformações tu vê nesses 20 e tantos anos, já que tu estava lá na primeira, né? Então, eu estava na primeira e depois depois de 2002 eu voltei a participar, né? E participei, eu atuei na organização de 8 paradas. A primeira, depois de 2002 até 2007. Saí no processo de organização da de 2008. E continuei indo para as paradas aqui. Fui a muitas paradas fora de São Paulo, né? Mas o que eu posso falar mais é da de São Paulo mesmo, né? A partir do que eu observo todo ano. Eu acho que tem isso. Tem esse primeiro momento, que é um momento que, pra gente, foi um momento sem apoio de poder público nenhum. Eu acho que as paradas que nascem depois, elas já nascem com a ideia de que, parada é uma coisa boa para o município, é bom apoiar a parada, né? Fiquei lembrando de Araraquara, que é uma cidade bem menor do que Campinas, mas também uma cidade grande no interior de São Paulo, que a primeira parada deles, o lema era assim, cidade moderna é cidade sem preconceito, né? Então, cada lugar com suas dinâmicas locais de surgimento, mas eu acho que pedreira mesmo, né? Assim, dificuldade de convencer o poder público, foram as primeiras, aquelas que se organizaram lá no final dos anos 90.
né? E a de São Paulo foi uma delas. Naquele momento não tinha apoio nenhum, né? A gente não tinha nem autorização para ir para a rua. Aquilo é bem roots, né? Bem guerreiro, assim. Num segundo momento, é esse momento em que as prefeituras e o mercado local, onde há mercado, né? Específico, esse mercado GLS, né? Passam a entender que aquilo é um bom negócio. Então começa a haver apoio, e aí tem esse momento que, na de São Paulo, eu diria que é o momento em que ela se torna parada do orgulho gay, né? Que é um aproveitamento da visibilidade e uma expectativa de crescimento que foi importante ter acontecido, mas que teve um preço também, né? Um preço, enfim, do ponto de vista simbólico, de ter reduzido tudo a gay, do ponto de vista do modo como o mercado se aproxima aí, né, que é algo bem complexo. Aí tem um momento, e aí a parada era toda misturada ainda. Aí tem o momento do crescimento dos trios, né? Então a parada se agigantando, a quantidade de trios vai aumentando. Eu acho que isso aconteceu em vários lugares, Campinas passou por isso também, né? Em que a parada vai se agigantando. Né? Aí formam os blocos. E aí depois tem o momento em que começa a formar bloco. O momento do começar a formar bloco já é no começo dos 2010. E tem a ver com o surgimento de outras manifestações de ruas, que são as marchas. Né? 2010 assim, é pouco antes de junho de 2013, né? E é o momento em que estão se formando a Marcha das Maconhas, a Marcha Mundial de Mulheres, né? Tudo isso vinha se formando e são marchas de esquerda, né? Isso traz toda a Marcha das Vadias, né, que vai trazer toda uma outra forma de ocupação do espaço público, que eu acho muito interessante pensar, por exemplo, a forma de ocupação. Eu também participei da organização da segunda Marcha das Vadias aqui em São Paulo. Né? A primeira não foi organizada por ativistas, mas trazia essa coisa de cartazes escritos em primeira pessoa. Né? E essa visibilidade que eu acho que ela é um pouco, ainda que as pessoas critiquem, né, toda visibilidade de rua, ela passa a ser um pouco herdeira do modelo que as paradas criaram. Né? Mas também essas outras formas de visibilidade, elas vão influenciar o formato que é adotado na própria parada. Então, uma retroalimentação, é uma troca de repertórios, né? Como os cientistas políticos gostam de dizer. Né? Você tem os repertórios circulando, tem uma apropriação, se refuta uma parte, se apropria uma outra parte. E os blocos aqui em São Paulo, eu via surgindo desse jeito. As pessoas queriam ir lá mostrar aquela experiência compartilhada. Né? Então, igrejas LGBT, né? Igrejas inclusivas faziam blocos. Os homens trans, muito pouco visíveis, faziam blocos. E aí, assim, é o lugar em que a mídia vai lá para fotografar. No ano passado, a gente teve um congresso, igrejas e comunidade LGBT aqui em São Paulo, aproveitando as vésperas da parada. Então tem toda uma movimentação política também, né, em torno da parada. Todas as organizações fazem reuniões na véspera da parada, porque as pessoas vêm mesmo, né, aproveita a passagem. E esse congresso de igrejas finalizou com um ato na parada. Tem uma foto muito bonita, que era gente de fé na luta contra a LGBTfobia. E atrás dessa faixa, todos os
religiosos paramentados, né? Então, as ialorixás, os pastores, a liderança religiosa lá do... Oh, meu Deus, esqueci agora, mas enfim, eram várias religiões, né, cristãs e não cristãs, reunidas e todo mundo paramentado. E era muito louco, porque a parada, assim, né, aquela coisa muvucada, apertada da parada, nos lugares mais muvucados, a gente gritava, olha o bloco! E aí o povo olhava os religiosos, abria o sorriso e abria. Então, era aquele mar de gente se abrindo. Foi fantástico essa experiência. Mas os blocos é isso, né? São grupos pequenos, ou que querem juntar mais gente, que divulgam entre os trios que eles vão estar, e que muda, porque antes a parada era tudo misturado. Sim. E aí, esses blocos, que são ações políticas no chão, procurando chamar a visibilidade da imprensa, né? E muitas vezes se faz release de bloco, né? Vai ter o bloco dos homens trans entre o trio tal e não sei o que, o jornalista vai procurar. Sim. Né? É uma forma de construir visibilidade, de se reapropriar, né, da parada. As mães pela diversidade tiveram como bloco na parada antes de ocupar o primeiro trio, né? Depois elas foram convidadas a ocupar. Aqui em São Paulo tem uma distinção que o pessoal faz, que é a visibilidade do ano. Tem o tema do ano e tem a visibilidade do ano. Quando a gente vê, tem uma foto histórica nessa direção, que é a das pessoas, das travestis. Na época tinha muita travesti atuando na parada, e é um trio elétrico. Eu não sei se eu vou achar a foto para mostrar para vocês, mas é um trio elétrico cheio de travestis, vestidas assim, com aquelas roupinhas todas frufru, e com coraçõezinhos escritos, justiça, não sei o que lá, ocupando o trio. Esse era o trio da visibilidade, né? E aí teve, enfim, teve reuniões e reuniões para se discutir como é que seria montada, como é que era esse aparecimento no espaço público. Enfim, tem muito de teoria pós-colonial, sobre noções como aparecimento, sobre espaço de enunciação, que são amplamente possíveis, né, de usar para olhar para tudo isso. É incrível, né? Um território, né? E vários territórios, na verdade, né? Eu penso assim, essa proliferação, né, de identidades, né, não é proliferação, né, mas essa visibilidade de novas identidades, na verdade são produções de novos territórios, né, novas formas de viver, de dar visibilidade a grupos que já existem, né. Então eu acho que a parada ela tem esse componente também de ser um espaço de trazer à luz esses grupos, né, que a gente não... que no cotidiano, né, eles encontram ali um espaço para aparecer também, né. E do ponto de vista do financiamento também foi mudando, né? Teve um período em que os trios elétricos eram bancados por casas noturnas, depois teve um momento em que o poder público passou a investir em alguns trios específicos, aí as casas noturnas ficaram chateadas e começaram a falar que eles iam tirar os trios da parada, porque na parada só tinha gente feia, por gente feia... são campanhas que são feitas, então tem uma série de tensões. Eu estou dando como exemplo a parada de São Paulo, mas acho que essas tensões acontecem em outros lugares também. Que aqui é tudo muito ampliado, né? Então, por gente feia, leia-se que o público que passou a vir a parada era mais negro, mais pobre, mais periférico. E isso é verdade, né? Assim, a parada passou a ser mais apropriada por pessoas da periferia que também fizeram daquele espaço um espaço seu. Isso eu acho fantástico, porque do ponto de vista da influência política, né, e da transformação social a partir da parada,
isso tem um alcance, cada pessoa que teve na parada e que volta para casa falando disso com os amigos, ou, né, ainda que não seja com os pais, porque não necessariamente todo mundo diz que foi até a parada para os pais, né? Mas cada adolescente desse que pisou naquele, né, naquele lugar, volta com histórias, né, que transformam outros lugares. Teve uma vez que aqui em São Paulo teve uma comemoração do aniversário da cidade, que foi numa avenida muito larga, né, a 23 de maio aqui em São Paulo, e as pessoas da Associação da Parada resolveram levar a bandeira para o aniversário de São Paulo. E aí a gente via, tinha gente que não sabia ainda o que era aquilo, né? E as crianças foram brincar embaixo. Então tinha gente que perguntava, né? O que é isso? Essa é a bandeira GLBT, né? Dos gays. Tinha gente que ficava com medo, tinha gente que tirava a mão, né? Tinha gente que ia brincar embaixo, né? Então, isso para mim é um pouco metáfora, né? Dessa ocupação simbólica do espaço da cidade, né? Mas que sempre teve muito conflito em torno. Sim. E até falando em conflito, né, que eu acho que também vem um pouco disso, a Annelise tá pedindo para tu comentar um pouquinho sobre a parada de mulheres lésbicas e bissexuais, né, que criaram uma parada, né? E eu acho que tem uma parada trans também agora, né? Como é que é? Eu acho que né? Tem. A das mulheres lésbicas e bissexuais não é parada, chama caminhada. Caminhada. E aí também tem motivos políticos para ser caminhada. Eu participei da organização de algumas aqui. Não é exatamente não é um racha, não tem um conflito com a parada, não é? Eu acho que algumas pessoas fazem esse discurso existe, tá? Mas quando a caminhada de lésbicas foi criada, a gente precisa de um plus de visibilidade. Ali a gente fica muito escondida, diluída na multidão. Né? E eu acho que tem algumas edições da caminhada que teve mais próxima da parada e teve algumas edições da caminhada que teve mais estremecida nas relações com a parada, né? Isso variou muito ao longo da trajetória da caminhada de lésbicas, que depois passou a se chamar de lésbicas e mulheres bissexuais, né? Tem toda uma história aí, nossa, teve uma caminhada de lésbicas que uma das ativistas entrou montada a cavalo na avenida, lembrando aquela imagem das Amazonas, sabe? Tem toda uma outra estética, tem toda uma outra proposta de não se misturar com o mercado, não pedir financiamento, de ter autonomia preservada, né? Isso tem seus prós e seus contras, né? Isso sempre fez da caminhada algo, mais fortemente político. Ninguém pode dizer que aquilo é um carnaval, não sei o quê, até porque a ideia de uma caminhada e não de uma parada surgiu com isso. Aqui o tom é mais político. Tá? Mas também tem o ônus disso, né, dessa autonomia a qualquer custo, que é uma menor visibilidade, sim, porque as coisas custam dinheiro, né? E mesmo o diálogo com as instituições públicas, né, para obter as autorizações para isso, para aquilo outro, em alguns momentos a gente teve que ter mediação da Associação da Parada, até porque teve um momento que eu não contei, mas acho que vale a pena contar, em que não foi disputa de quem vai ser o dono, simplesmente o Ministério Público veio querer impor, talvez porque algum conservador tenha, a gente não sabe a história desse termo de ajustamento de conduta, que aconteceu em 2006 ou 2007, né? Que era assim, tinha uma série de regras para serem cumpridas, né? E
a Paulista não podia ser ocupada, então queriam colocar a parada em outro lugar. Tem uma série de tensões, né? E até a divisão social do trabalho ativista, eu queria chamar a atenção para isso, né? Porque o grupo que foi ficando na coordenação da parada foi sendo um grupo cada vez mais de pessoas vindas da periferia, tem pessoas negras, pessoas com... sabe, tem outros ativistas que vão buscar outros espaços de maior visibilidade e de menos peso para carregar. Organização de uma parada é um negócio, e eu já volto para a Caminhada das Lésbicas, organização de parada é um trabalho insano, adoecedor, sabe, com alto risco. Assim, a última parada que eu estive na organização, que foi de 2017, eu tive uma crise de pânico em cima do trio. Porque eu comecei a ver que a polícia não estava fazendo o combinado. E eu comecei a ficar, assim, sabe, achando que aquilo ia dar problema. Né? Um dos motivos para minha não continuidade no ativismo na parada tinha a ver com isso. Né? Porque se acontece um acidente ali, as pessoas morrem, aqueles ativistas que estavam na organização, mesmo sem condições de ter controle nenhum, eles são responsabilizados judicialmente. Sim. E podem ser presos. Né? Aí, assim, na caminhada de lésbicas, muitas vezes teve de haver essa intermediação da parada para poder ocupar o espaço público. Né? As caminhadas, elas também se espalharam pelo Brasil, em várias capitais e até em não capitais, a gente tem as caminhadas de lésbicas. As manifestações de pessoas trans, a gente começou com uma manifestação aqui em São Paulo, aí eu não sei, a história das manifestações específicas de pessoas trans eu não conheço de outros lugares, não vou nem me arriscar a falar nada a respeito, mas aqui em São Paulo a gente começou com uma manifestação muito pontual que aconteceu durante 2 anos seguidos em frente ao MASP, e que eu não lembro se saía caminhada ou não, e depois começou a ter uma organização que é como se fosse uma parada, e com bastante presença de mercado, de artistas, né? Que tem essa pegada mesmo, né? De financiamento de empresas, etc., muito diferente da caminhada de lésbicas. E todas são manifestações de rua, todas por visibilidade, né? Que legal. Então, Regina, a gente está chegando agora a 1 hora de live, e aí quando dá 1 hora o Instagram, ele cancela, né, a live. Aí eu queria, então, te agradecer bastante pela tua presença, né, e queria que tu deixasse um tchau aí para a galera, e tem futuras paradas? Então, não sei, né? Agora vai depender das pessoas poderem ir para a rua. Mas a gente tem ocupado os espaços, né? Eu acho muito importante dizer que a ABE ocupou esse espaço, que a ANTRA ocupou esse espaço, que a BGLT ocupou esse espaço, que núcleos de pesquisa acadêmica individualmente, né, como é o caso do PAGU, como é o caso do Sertão, estão ocupando esse espaço, né? Na internet, a gente não falta todo dia uma programação de debate, seja no mês do orgulho, seja antes do mês do orgulho, para falar de direitos LGBT, e isso é fundamental. Que ótimo. Eu preciso dizer, assim, parabenizar a ABE, né, pelo trabalho que tem sido feito. Vira e mexe, eu consigo assistir uma live da ABE, e eu acho que é fundamental, né?
para as pessoas, até para os estudantes LGBT que estão aí, que a gente não tem mais Enude sendo organizado nesse momento. Então, tem vários espaços que não estão presentes nesse momento e que a gente tinha antes, né?